boa tarde, Brasil! E aí, como é que vocês estão? Eu quero compartilhar com vocês que o meu coração está acelerado, eu estou a mil, o estômago tá cheio de bolinha, borbulhando aqui dentro, porque eu quero te dizer que vão ser 24 lives que eu tenho certeza que vai fazer a diferença na tua vida, na tua liderança. Vamos realmente aí passar por esses 23 dias para retomada, para esse momento do algo novo, que é o que esse momento está requerendo de cada uma de nós, né? Mudança, visão alargada, e ninguém melhor do que a nossa fundadora, né? A nossa queridíssima Mary Kay Ash, para nos ensinar um pouco mais sobre liderança, para que nós possamos estar alinhando aquilo que precisa ser alinhado. Então vamos mais um tempinho aí para as pessoas irem chegando. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, muito feliz dessa oportunidade, muito grata a todas as minhas irmãs nacional por ter abraçado essa visão junto comigo e se propuseram estar aqui, né, doando da liderança, do que elas aprenderam, do que elas vivenciam, né, dos valores, realmente compartilhando aqui com a gente um pouco do crescimento e desenvolvimento de cada uma delas. Então vamos lá, ó, vamos convidando aí as suas amigas consultoras, diretoras. Eu quero te dizer que essas lives, deixa eu diminuir só um pouquinho aqui. Eu quero te dizer que essas lives, elas não são simplesmente só para quem é Mary Kay. Lógico que quem é Mary Kay vai se sentir em casa, né? A gente vai se maravilhar ainda mais com a nossa queridíssima Mary Kay Ash, as nossas queridíssimas nacionais, nessa conexão, né, do livro Mary Kay Way, que é o livro de uma das maiores empreendedoras, né, dos últimos tempos, Mary Kay Ash, uma mulher visionária, uma mulher à frente do seu tempo. E eu sempre que eu falo da senhora Mary Kay, eu realmente fico assim apaixonada. Que mulher é essa? Que mulher inspirada foi essa, né? Uma mulher que teve a audácia, a coragem, a ousadia de convidar Deus para ser sócio do seu negócio, né? Fantástico. Como Deus é sócio do negócio dela, não tem como esse negócio não ser um negócio maravilhoso. Vamos lá, cadê o pessoal? Pega aí no aviãozinho, o pessoal fala que é um aviãozinho, mas eu acho parecido mais um asa delta, assim, um triângulozinho aí. Vai chamando o pessoal pra gente bater esse papo. Já já a nossa convidada mega especial vai estar aqui. Não sei se ela já entrou. E eu sei que ela vai estar aqui, né, com certeza de corpo e alma, dando o melhor. E ela é uma mulher extraordinária e vai estar aqui somando com a gente na nossa primeira live, aonde vamos estar falando. Deixa eu pausar aqui. Espera só um minutinho. Pronto, pausei, só um minutinho. Enquanto as pessoas vão chegando. Peraí, pausei, agora foi. Deixa eu ver como é que eu tiro aqui. Pronto. Então vamos lá, vai convidando as pessoas aí rapidinho. E, gente, para dar início, né, eu fui falando, a música tava aí animada, então vamos lá. Nós estamos aqui, né, vai ser uma série de 23 lives, onde nós vamos ter 23 nacionais, e elas vão estar compartilhando conosco toda a sua trajetória de sucesso, crescimento, desenvolvimento, aprendizado. Nós sabemos que as nacionais, elas são as Mary Kay Ashes de hoje, né? Então elas vão estar, cada uma aqui, vai estar discorrendo sobre um capítulo do livro Mary Kay Way, tá? Fazendo uma conexão do que está no livro com a vivência dela, trazendo para a prática, né, aquilo que está naquele capítulo, para estar somando com a gente, tá? E como a gente sabe que a nossa filosofia é Deus, Família e Carreira, não tem como a gente começar essa série de 23 lives sem falar com ele, né? Então, rapidinho, vamos lá, já vou chamar você, André, eu sei que você já deve estar por aí, declarando, né, em nome de Jesus, que vão ser dias extraordinários, que situações e pessoas vão ser destravadas. Quem está morno vai ficar quente, quem está quente vai explodir mais ainda, que você vai tomar posse do seu chamado, porque quando a gente entra nessa empresa, a gente tem um chamado de enriquecer vidas, começando pela nossa vida, e nós vamos ser instrumento para abençoar nossas vidas. A imaginar que há 56 anos atrás uma mulher começou esse negócio e ela não tinha noção a quantidade de vidas que ela iria impactar. A minha vida, particularmente, é uma vida impactada pelo negócio Mary Kay, sim, mas pela visão, pela filosofia, por tudo que essa empresa representa na minha vida. Eu sou apaixonada
apaixonada pela empresa Mary Kay, pela visão da empresa Mary Kay, pela pessoa da senhora Mary Kay Ash. E eu sei que muitos de vocês aí também, então a gente tá junta, né? Vamos pra cima. Então agora a gente vai chamar a nossa convidada, tá? A nossa convidada mega especial, que eu sei que ela tem muito para contribuir com a gente. Eu quero escutar, eu sei que vocês estão loucas para escutar ela também. Deixa eu ver se ela já tá aqui. Opa, peraí, só um minutinho. Vamos ver aqui. Peraí, só um minuto. Ela já tá aqui, então vamos lá. Me ajudem a receber, com muito entusiasmo, muita alegria, a nossa convidada de hoje, que tá abrindo o nossa série de lives do livro Mary Kay Way, a nacional, diretamente de Brasília, Andréia Ponte Rocha. Deixa eu colocar aqui a música dela rapidinho, peraí, que ela tem que chegar em grande estilo, né? Chuva de graça, vamos lá, Andréia, querida. Uau! Eu emociono. Ai. Chuva de graça aqui nesse projeto. Quem vai se entregar, quem vai estiver aqui participando, anotando, mais vai receber as bênçãos desse projeto. Na Terra do Coração, gente, o que é a empresa do coração? Pronto, vamos lá. Graça, derrama em nós, Senhor, que o Espírito Santo esteja conosco aqui, fazendo com que nós falemos as palavras certas e que o coração de vocês esteja aberto para receber tudo que nós temos aqui para doar para vocês. Uau. Boa tarde, Jade, meu amor. Que prazer estar juntas. Eu é uma graça aqui nesse computador. Peraí. Gente, peraí. Diminui o volume. Diminui o volume. Eu não sei explicar, diminui no volume zero. Boa tarde, é um prazer ter você aqui. Eu acho que um presente ter você para abrir, né, esse projeto de liderança, de desenvolvimento. E o tema, assim, na hora que eu olhei o tema, eu falei, meu Deus, não existe ninguém melhor para falar desse tema do que a Andréia Ponte Rocha. Né? E aí eu quero dizer para você... responsabilidade. Eu quero dizer para você que a casa é sua, a live é sua, estamos aqui. Gente, a Andréia, ela fez esse mês, não foi, Andréia? 13 anos de nacional, de Mary Kay, 13 anos de Mary Kay. Cadastro. Antes de ser Mary Kay, era fisioterapeuta. Então, vamos lá. Agora conciliou. Então, vamos lá. Conta um pouquinho da tua história. Já entra lá no teu capítulo. Fica à vontade. Qualquer coisa eu vou trocando aqui contigo. A gente quer te ouvir. Tá bom, então primeiro eu quero agradecer o convite, né, Jade? Não sei se você chegou a falar antes, eu tentei entrar o mais cedo possível, mas esse projeto nasceu do coração da Jade, no momento em que ela estava orando, Deus falou com ela, ela levantou, botou no papel e agiu, né? Então isso já fala muito do que é uma pessoa de sucesso na Mary Kay. Né? Se você recebeu o chamado, se você recebeu a ordem e você age, você vai ter o resultado, né? Então eu não tinha falado, não falei para elas como surgiu o projeto. Então, é importante que você diga que você é a mãe da criança, né? Então, deixa eu falar só rapidinho nessa introdução, então, meninas. Assim, aconteceu de que forma? Eu participei de uma live de uma amiga no segmento espiritual, né? Que ela também é um livro muito bom, que eu indico todos vocês leem também, que é um livro que fala de Leoa, da Lise Beveri. Lisa Beveri, fantástico. Mas assim, uma semana antes de eu participar da live ainda, eu estava deitada, e aí veio aquela coisa e me diz assim, faz assim, 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 com o livro Mary Kay Way. Aí eu levantei e comecei a escrever, né? E comecei a escrever o nome das nacionais, vinha um nome de pessoas na minha cabeça, e eu vinha escrevendo, e eu formatei tudinho, e na mesma hora, já era finalzinho da tarde, eu tava até colocando meu bebezinho para dormir, e aí falou assim para mim, liga para fulana, eu vou dizer, liga para Heloísa Johnson. E eu disse, hã? Como assim?
liga. Eu liguei, convidei, e ela me disse sim, né? Ela me disse sim, assim, de cara. Aí eu disse, uau. Então, liguei, já tô aí com a primeira, e agora deixa eu conversar com as outras, e assim, maravilhada, encantada com a receptividade, com a aceitação, com a pegada na visão de todas vocês, irmãs nacional, sim, gratidão, assim, realmente, né? Como a senhora Mary Kay, a gente fala, né? Nós somos aquela, como é que fala, do Asas de Prata, né? E uma agarra na outra e consegue andar as duas juntas, mas mais Anjos, ou menos anjos, assim. anjos de uma Mais de asa um ano só. só. Isso, pronto, atrapalhou. E é isso, eu acredito que é justamente isso, né? Eu sempre falei, mesmo antes de ser uma nacional, que sempre que você olhasse uma nacional, você teria que se levantar e aplaudir essa mulher. Perfeita ela não é, como ninguém é, mas foi uma mulher que ela teve que passar por um grande processo de desenvolvimento para chegar no maior nível da empresa. Eu creio assim. Então eu digo para vocês, vocês vão receber muito dessas mulheres esses 23 dias. Eu sei que vai ser assim extraordinário. Então anotem tudo e vão nessa. E eu tô aqui, né? Tô aqui como instrumento para seguir adiante. E eu já deixo aqui o meu convite para todas as pessoas que estão aqui hoje nos acompanharem nos 23 dias, cada dia com uma nacional diferente, aqui no Instagram da Jade. E já também queria já sugerir para a Jade, a gente, depois que acabar esse, a gente fazer os milagres que acontecem. E depois o People and Manager, vamos fazer, Show. porque eu acho que é um riquíssimo. E eu acho que não precisa parar mais. Vamos pegando os livros interessantes e a gente pode continuar, que eu acho que é riquíssimo, já que a gente tem uma questão do brasileiro dele não gostar muito da leitura em si, gosta de assistir e fixa melhor. Eu fixo melhor até mesmo em aula, eu também. Então já fica aqui a minha sugestão e pedido, Show. né? Vamos lá. Vamos, estamos juntos, estamos juntos. Muito bem. Vamos lá. Então, e aí, Jade me convidou para começar hoje, eu quero agradecer, né, falando sobre o capítulo da regra de ouro. E eu fico muito honrada. E antes disso, eu quero falar para vocês o que eu fazia antes de Mary Kay, né? A Jade falou que eu sou fisioterapeuta de profissão, fiz agora 26 anos de formada. Vim para Brasília, gente, para fazer o mestrado. Eu não conhecia ninguém em Brasília. Acabei casando e quando eu tive um filho logo depois do outro, meus filhos são muito próximos, eu precisei de algo que me desse flexibilidade de tempo. E aí eu conciliei Mary Kay com fisioterapia por ainda alguns anos. Por 3 anos, porque no começo eu não queria Mary Kay para minha vida toda, né? Depois eu comecei a entender o que é a filosofia e realmente, quando eu encontrei os valores da empresa dentro da Mary Kay, foi que eu realmente entendi que Deus estava abrindo uma porta para mim, Ele estava me dando a bênção que eu vinha pedido desde o momento em que eu fui mãe, porque eu sempre quis ser uma mãe presente, né? O lema de fazer pelo outro o que você quer que seja feito por você, que é a tradução literal do que é a regra de ouro, isso já era o meu lema de vida, né? Desde quando eu encontrei a área da saúde, desde do meu propósito de vida, ainda criança, adolescente, isso nasceu muito cedo no meu coração, essa missão de cuidar do outro, de ajudar do outro. Então, isso para mim já era muito verdadeiro. Quando eu encontrei isso na Mary Kay, que de início eu só achei que era comércio, né? Quando eu cadastrei, não fizeram uma sessão comigo. Eu conheci o produto na casa da minha irmã, porque ela tinha comprado para ajudar a mãe da amiga. E quando eu liguei para me cadastrar, eu já fui cadastrando, achando que eu ia vender produto, né? Só que a partir do momento que eu comecei a me envolver nos eventos e conhecer mais a empresa, eu entendi os valores da empresa. Então, a regra de ouro, para mim, é o que realmente mais me fortalece dentro desse negócio. Porque eu sei que a minha missão de vida, ela continua aqui na Mary Kay. E foi somente assim que eu decidi ser exclusiva Mary Kay, abrir mão da fisioterapia e já desde 2010, ou seja, já são 10 anos, eu sou exclusiva Mary Kay. Né? Abrir mão realmente do meu trabalho, porque eu queria conciliar com a maternidade, sou uma mãe presente e para mim isso não tem preço. Né? Então, realmente, a regra de ouro, ela deve estar na nossa vida. A gente fala assim, fulano pratica a regra de ouro. Na verdade, a gente tem que viver a regra de ouro em todos os momentos da nossa vida, não somente na fisioterapia, não somente no nosso trabalho, né, na Mary Kay. E a gente
lendo o capítulo, né, do nosso livro, The Mary Kay Way, lendo, a gente percebe, né, que o que Mary Kay queria? Que a gente aprendesse a se colocar no lugar do outro e que dessa forma a gente conseguiria enriquecer a vida também do outro e transformar o mundo num mundo melhor. E isso nasceu na vida dela através de experiências negativas que ela teve, né? Muito interessante na hora que ela vai contando a história dela no livro, ela foi buscar experiências que ela teve negativa. E é bem interessante que o nosso cérebro, ele fixa muito mais as partes desafiadoras, os momentos ruins, do que os momentos bons. Eles são muito mais fortes, né? Tem pessoas que ficam remoendo aquele sentimento ruim, fica, o que aconteceu no ano passado? Muitas vezes você vai lembrar primeiro de uma coisa ruim que aconteceu para você, que você teve que se desafiar, que você teve que se superar, que você teve que encontrar uma força maior do que você achava que teria. Então isso sempre fica muito marcado na nossa vida. E quando ela começou a escrever esse livro, ela foi buscar justamente aquelas coisas que tinham ficado mais marcadas na vida dela, né? E que a gente vê realmente o porquê de cada coisa dentro da nossa empresa. É muito lindo você conhecer a empresa e você entender que tudo que ela colocou, ela não saiu do nada, saiu de experiências negativas que ela teve, ela conseguiu vivenciar o outro lado, o lado, né, que estava sendo, por algum motivo ali, massacrado, recebeu algum sofrimento, estava sendo ignorado. E quando ela mudou de lado, onde ela era dona da empresa, onde ela era presidente da empresa, onde ela era a diretora, onde ela era a pessoa de destaque, ela conseguiu olhar o que aquela pessoa que chegava para ela ali, ela conseguia entender qual era o olhar, qual era a ansiedade, qual era toda a percepção que aquela pessoa que estava chegando para ela teria, e ela não queria que as pessoas tivessem essa mesma experiência que ela, né? Então, isso é muito bonito, porque daí vem tudo da regra de ouro. E tem um livro, Vivendo a Regra de Ouro, no PDF lá do Aprenda MK. A gente pode ler esse livro, mas tudo para mim se resume na hora que você consegue se colocar no lugar do outro. E isso existe. Na hora que você consegue se colocar no lugar do outro, quando você vai fazer uma abordagem, né? Como que você gostaria? Né? Você está na rua, você está, às vezes, fazendo uma compra, você está andando, você está fazendo caminhada, você está com seus filhos. Como que você gostaria que alguém que fosse lhe abordar chegasse para te oferecer um negócio, chegasse para te oferecer um produto? Como que você gostaria? É aquela coisa assim, você conhece Mary Kay? Né? Você conhece Mary Kay? Quase dando um susto na pessoa? Ou você gostaria de que as coisas acontecessem, né? Naquela conversa? Na hora que você está ali experimentando o produto, como que você gostaria que acontecesse? E aí é muito fácil, é igual quando a gente entra numa loja, né? Às vezes você entra numa loja, a pessoa já cola em você. Você está olhando, a pessoa está colada em você. Você está olhando, a pessoa não consegue nem deixar você olhar direito, porque ela já está ali colada em você. Então, quando a gente está fazendo sessão, como que aquela nossa cliente que está ali na sessão, como que ela gostaria de ser tratada? Ela gostaria que você ficasse empurrando os produtos? Ou ela gostaria de experimentar, de fazer perguntas, de se sentir confortável, né? De ali entender que você tem ali uma amiga, você está ali surgindo uma nova amizade. Isso eu falo muito. A cliente, ela vira sua amiga. Mary Kay deixou isso muito claro. A gente não quer cliente para uma venda só. Mary Kay quer que a gente tenha a cliente para uma vida inteira, que nós sejamos amigas das nossas clientes, que nós acompanhemos as nossas clientes. Essa é a grande fortaleza do nosso negócio. E nada mais é do que você exercitar a regra de ouro. Porque você só vai querer ser amiga de alguém que é agradável para você. Você só vai querer ser amiga, você quer continuar o relacionamento com alguém que você consegue ali, no
nutrir algum tipo de admiração, de respeito, de amor, de gratidão, né? Essa é a relação que a gente procura. E aí a gente tem a regra de ouro em relação à consultora. E isso eu queria deixar muito reforçado, uma coisa que eu falo muito. Por conta de eu ser sempre chamada para esse tema, é muito interessante isso, né? Desde a minha história toda da Mary Kay, desde quando eu ainda nem era diretora nacional, eu sempre fui uma das diretoras chamadas para falar sobre os princípios e valores da empresa. E por conta disso, em toda a minha trajetória, eu sempre fui muito procurada para dar conselhos. Muita pessoa me André, eu queria conversar contigo, né? Então vamos lá. Eu já sei que alguma coisa em relação a isso. Que a gente... É uma unção que está sobre você. É uma unção, é algo bom que está aí, né? Então manda para nós. Recebo, né? Recebo e isso se torna uma responsabilidade cada vez maior, né? E eu, graças a Deus, tenho conseguido cumprir, dando o meu melhor e eu acho que estou indo bem. Estou indo bem porque eu continuo sendo chamada, né? Então, você está gerando frutos. Verdade. Né? Tá gerando... Pois é, e aí a gente precisa lembrar que a regra de ouro, ela não é para você ficar vigiando a vida alheia, porque muitas pessoas usam a regra de ouro apenas para acusar a irmã consultora, a irmã diretora, né? Às vezes você tá só ali olhando o que o povo faz errado. E a gente não deve criar esse tipo de sentimento em relação à regra de ouro, porque a regra de ouro é a coisa mais linda que a gente tem na nossa empresa. Mary Kay foi buscar na Bíblia, lá em, acho que é Mateus, tá escrito, Mateus 7. Mateus 7, versículo 12, né? Mateus 7, aqui no livro Mateus 7. Ela foi buscar na Bíblia, né? Quando Jesus caminhava por essa terra, ainda como homem, né? Jesus, ele não procurou as pessoas perfeitas. Ele procurou as pessoas imperfeitas para inspirar, para mostrar o caminho certo, sem acusar, sem condenar, sem jogar pedra. Então a gente precisa aprender. Então você que está aqui assistindo a nossa live, você que é consultora, você que vai se tornar uma consultora, você que vai se tornar uma diretora, vai se tornar uma diretora nacional, lembra, a regra de ouro é para nos tornar pessoas melhores e não inquisidoras e não justiceiras. A gente precisa lembrar que a gente não muda o outro, a gente consegue se mudar. E se você vive o exemplo da regra de ouro, se você faz o que é certo, as pessoas vão olhar e vão copiar, né? A responsabilidade que a gente tem não é somente na Mary Kay. A gente estava conversando essa semana, até com as nacionais a gente estava conversando, o brasileiro, ele traz uma maldição no nosso povo que a gente precisa quebrar, que é o jeitinho brasileiro, a lei de Gerson, aquilo que o esperto que se dá bem é o que é o bacana. A gente precisa quebrar essa maldição de que você tem que se dar bem em cima do outro, que isso é você ser legal e inteligente. Tem que quebrar isso. E eu acredito muito na geração dos filhos criados pelas consultoras e diretoras Mary Kay, porque eles vão enxergar, não na fala, mas nas atitudes e nas ações, o que é você viver se colocando no lugar do outro, respeitando o outro, entendendo, né, que não existe ninguém melhor do que ninguém. Existem pessoas que estão mais evoluídas e outras que estão na caminhada de se tornarem pessoas melhores e que se você acusa, se você tá ali com olhos malvados em cima daquela pessoa, você não está ajudando. A gente está aqui nesse mundo para se ajudar. E Mary Kay, ela trouxe essa inspiração da Bíblia e eu acredito muito, assim, nessa grande união de um mundo inteiro, onde as pessoas aprendem a conviver, a respeitar o outro e a olhar para o outro com os olhos generosos. Eu falo muito isso, a gente precisa olhar a todos com olhos generosos, a nossa cliente, a nossa amiga consultora, nossa iniciada, nossa diretora, nossa nacional,
a empresa, a gente precisa olhar o mundo com olhos generosos, porque foi por isso que nós fomos escolhidas. E você estava falando no começo que a Mary Kay tomou Deus como sócio, né, nessa empresa. Ela tomou Deus como sócio desde a fundação. Então, se a gente imagina que ela é uma das sócias e ele é o outro sócio, e nós fomos contratadas, temos um contrato como consultoras de beleza da Mary Kay, nós temos um contrato com Deus nessa nossa caminhada, né? Então, olha só, ele é o nosso chefe, né? Muito. Então, isso é muito profundo, isso é muito verdadeiro, e a gente precisa entender que a nossa caminhada, ela deve ser assim, com um olhar generoso, aprendendo a se colocar no lugar do outro. Para mim, todos os valores da nossa empresa, o sistema de adoção, a filosofia Deus, Família, Carreira, né? A plaquinha Faça-me Sentir Importante. Elas estão... Mary Kay apenas explicou um pouco mais, de uma forma mais prática, na verdade, o que resume a nossa regra de ouro, que é fazer pelo outro, que é o que ela queria quando ela fundou a empresa? Oferecer para as mulheres a oportunidade que ela não teve. Foi assim que nasceu esse sonho, né? Imagina, ela queria ter crescido, ela se dedicou, ela trabalhou, ela acreditou, e as pessoas não valorizaram simplesmente porque ela era mulher. E ela criou uma empresa onde as mulheres poderiam chegar tão longe quanto quisessem, equilibrando as prioridades e vivendo realmente esses valores. Então, a gente precisa honrar esse legado, né? Que um legado que não é levado só pelas nacionais, é levado sim por cada diretora, por cada consultora, porque na hora que você está ali na casa da sua cliente, na hora que você está ali na frente de uma pessoa falando que você é uma consultora Mary Kay, você é a empresa para aquela pessoa. Se você deixa uma imagem com impacto positivo, ela vai sair encantada e dali ela pode até querer realmente ser uma consultora, ser cliente, mas se você tem uma atitude que ela não gosta, que de alguma forma trouxe um impacto negativo, ela vai dizer, Mary Kay não presta, essas Mary Kay são tudo uma furada. Então a gente precisa entender essa responsabilidade que nós temos na hora que nós assumimos como nosso sobrenome Mary Kay, porque a gente fala, eu sou a Andréa da Mary Kay, eu não sou a Andréa Ponte Rocha. Eu sou a Andréa da Mary Kay. Você não é a Jade Barbosa, é a Jade da Mary Kay. Não é? As pessoas começam até a chamar. Sou Mary Kay. Ei, Mary Kay. Ei, Mary Kay. Não é assim que acontece? Né? Então, nós somos a empresa. Não é? Nós somos a empresa para aquela pessoa, não é verdade? Verdade. E assim, sabe, Andréia, a gente lendo tanto milagres que acontecem, como Mary Kay Way, o que a gente entende? Que aqui estão as experiências de uma mulher madura, né? A senhora Mary Kay, quando ela começou a escrever o livro, esse primeiro livro, que é a primeira tiragem do livro Mary Kay Way, foi em 1984, se eu não me engano. Acho que foi 1984. Então, a empresa Mary Kay já tinha 20 anos. Então, assim, não é simplesmente eu estou escrevendo por escrever. Eu estou trazendo experiência de 20 anos de trabalho. Isso já da empresa fundada, a empresa Mary Kay. E o tempo de trabalho e vivência que ela já tinha dos outros, da uma mulher realmente muito usada por Deus, muito sábia. E o que eu quero deixar para vocês assim, com relação à regra de ouro, dentro da minha percepção, é isso. Aqui é uma cartilha, o A, B, C, D, o A, E, I, O, U, aqui é o A, E, I, O, U, aqui é o alfabeto inteiro, te ensinando, te conduzindo a construir, né? A construir. E aí a questão de você, a sua autorresponsabilidade. O que você está fazendo com essas ferramentas? O que você está fazendo com essa oportunidade? Como é que você está cuidando do seu negócio? E algo que eu sempre usei para mim como termômetro com relação à regra de ouro é, sempre que você estiver em meio a alguma situação e que você, claro que somos pessoas, né? Somos imperfeitas, estamos evoluindo todos os dias, mas que você se sentir desconfortável, você fecha o olho e pergunte-se, se fosse comigo, como eu me sentiria? Se você sentir, gente, a gente sente, se você sentir aquele desconforto, não dê o passo para frente, tá? Não dê o passo para frente, porque o negócio não acontece. E eu estava lendo outro dia, eu vi uma frase que eu achei assim fantástica, né, com relação ao legado, que legado, né, não é o que eu deixo para as pessoas em material, não é o legado. O legado é o que eu deixo nas pessoas, é o que eu deixo
nas pessoas. Então, o legado Mary Kay é toda a experiência que ela teve, da maneira diferenciada de fazer negócio, que ela compartilha conosco para que nós possamos praticar e possamos ter a nossa vida transformada. E quando se fala de enriquecimento de vida, gente, é algo muito profundo. Qual é a nossa missão? Enriquecer a vida das mulheres, a vida das pessoas. Enriquecimento de vida não é simplesmente o financeiro, porque é muito mais sobre ser do que sobre ter. Né? Eu costumo falar que é ser, fazer e ter. Então, quem eu sou? Né? Quem eu sou? Quais são os meus valores? Né? Meu caráter, minha personalidade. Então, pronto, eu tenho isso. Eu vou ter que fazer, trabalhar, gerar, para eu poder ter as coisas que eu quero. E isso ela ensina para nós com uma maestria muito grande, né? Tá. E é aquilo que tu disse, a gente realmente, às vezes, quer pegar as situações e fazer do jeito mais fácil. Mas aí, eu lembro uma vez, eu estava em Vila Galé, nunca me esqueço, uma nacional falou assim, quem sobe sem escada, desce sem corrimão. E eu achei, assim, de um mau gosto aquele comentário, aquele dia. Eu falei, meu Deus, por que isso? Sabe se foi para mim, porque eu cresci tão rápido em 2010. Mas eu entendi, né? Ali já era uma pessoa de mais sabedoria, ela não falou com maldade, depois eu entendi. É a questão de você se preparar como é que eu posso dizer? Se preparar para o crescimento. Por quê? Algo que eu amo em Mary Kay é que é uma empresa que recebe a gente como a gente está. Independente do nosso nível social, cultural, econômico. Gente, a gente chega crua. Tem muitas mulheres que já chegam preparadas, elas já vêm de uma sistemática de vida, de preparação acadêmica, de emocional estruturado, porque são pessoas e pessoas. Mas presta atenção, né? Eu cheguei nessa empresa com uma filha pequena para criar, sem dinheiro, sem cartão, sem curso superior nenhum, e consegui chegar no maior nível dentro dessa empresa. Olha que coisa extraordinária, né? Então, uma oportunidade para quem realmente se abre para evoluir, para crescer, e para isso a gente tem que ter muita humildade, a gente tem que obedecer às nossas líderes. Então, assim, a gente observa que quando a gente fala assim, eu tenho uma líder, há uma cobrança muito grande da líder, porque você às vezes quer cobrar da tua líder o que ela ainda não tem para te dar. E é algo que eu acho que, com relação à regra de ouro, que muitas estão se perdendo nos últimos anos, não é nem assim, né? Nos últimos anos, é que, dependendo do perfil de cada uma, umas têm um perfil mais influente, né? Dos estilos de cada um, então se criou meio que um padrão. E aí, as nossas próprias, vamos dizer assim, nosso próprio time, a própria descendência, elas te comparam e querem meio que você seja, querem tipo te rotular. E o que a gente tem que entender? Cada pessoa vai imprimir o que ela tem, essa personalidade, o seu caráter, o seu estilo, que não faz nenhuma melhor e nem pior. Como você também está galgando o teu crescimento dentro da empresa. Então, eu costumo sempre dizer que ninguém dá aquilo que não tem. A proporção que você tem, você vai entregando. E a gente chega, muita gente preparada. Claro, gente, quem chega preparada, ela está um passo à frente. Né? Facilidade. Quem vai chegar crua e vai se preparar, ela vai ter que bater a cabeça um monte de vezes para aprendendo e vai mudando. Então, a gente tem que saber discernir muito isso. Porque eu digo assim, o que eu vejo hoje que confronta muitas pessoas é a comparação. Tá? A comparação tem atrapalhado muita gente. Fulana faz isso, fulana faz aquilo, mas a minha nacional não faz, mas a minha diretora não faz. Então, assim, são aptidões diferentes. E às vezes você não está valorizando aquilo que a tua diretora faz para você com tanto amor e dando tudo que ela tem. Porque às vezes ela não está te dando, ela não tem, mas o que ela está te dando é o tudo que ela tem. E eu vou te dizer, essa sensação tem tornado o nosso negócio, muitas vezes, um negócio pesado de se fazer. Não pelo negócio em si, não pela empresa, pelos princípios, pelos valores, pelos produtos extraordinários, não. Mas pela essa cobrança de um sistema que quer nivelar todo mundo. E não existe isso, cada pessoa é um ser único. Claro que a gente não pode tudo isso, que você vai ter que cruzar seus braços e dizer assim, então me aguenta assim. Não, a gente como líder, né, como ser humano, a gente tem que estar buscando crescimento, evolução. Então, regra de ouro também, respeitar, né, o momento das pessoas, dar um feedback, eu gosto muito disso. Feedback verdadeiro.
tua líder não está satisfeita, tem uma situação que está chata, você gera uma expectativa dela e não vem, chega para ela, olha, eu queria conversar com você, eu sinto falta disso, eu gostaria que fosse assim, eu sei que você é muito boa nisso aqui eu acho que eu posso te ajudar, porque é uma aptidão que eu tenho legal, que eu posso somar contigo. Eu acho que é isso, independente de posição, há uma troca. É importante ter essa troca, né? E particularmente, eu sinto sempre senti muita falta disso, e eu vejo que cada dia as pessoas estão ficando muito mais distantes, né? E eu acho que a gente tem que voltar para isso, para o diálogo, para estar mais perto mesmo, né? Uma realmente das mãos. Isso, e o que você está falando é tão importante, porque é muito mais do que o olhar dessa forma, ai, aquela faz isso, a minha não faz. Muito mais do que isso, é na hora que você, né, uma consultora, assiste a tudo isso e a mídia social hoje, né, o Instagram, o Facebook, ele facilita muito você enxergar a grama do vizinho mais verde, né? E você começar a colocar dentro da sua mente, que para mim é o pior. Porque nós nacionais que chegamos até aqui, nós temos esse entendimento de que não precisamos ser iguais a ninguém, né? Mas uma consultora que às vezes quer desenvolver a carreira, quer ser diretora, quer crescer, ela olha e olha o que a outra pessoa faz, o que a outra diretora faz, e acha que porque a dela não faz, ela não vai ter sucesso. E aí ela começa num processo de autodestruição, de desmotivação, porque ela olha demais para o outro e não consegue entender que se a diretora dela, daquele jeito, sem ser do jeito que ela gostaria que a diretora ou a nacional fosse, chegou aonde ela quer chegar, que ela pode fazer do jeito dela, não é? E que isso não vai ser impeditivo do crescimento. Olha, eu acho que é uma positiva, né? Não de negativa. Poxa, ela com limitação conseguiu chegar, então isso implica dizer que há uma oportunidade igualitária mesmo, então eu vou correr atrás também. Né? Exatamente, né? Exatamente isso. Porque esse é o problema, quando você começa a paralisar, achando que você não vai crescer, porque a sua diretora não faz igual que a outra diretora da sua amiga faz, porque uma dá uma coisa, a outra dá outra, a outra faz festa. E aí você começa a ficar perdido. Eu falo muito, olha, anota tudo isso que você acha que é legal, né? Porque quando você for a líder, você pode colocar isso na tua prática, não é? Eu sei que eu sou limitada, né? Então isso é bem interessante. A gente vai tentando melhorar, mas a gente nunca vai conseguir ter, olha, os dedos das mãos. Gente, nenhum é igual. Criar dois irmãos juntos, nenhum é igual. Somos 120, nem sei quantos números de diretoras nacionais nós somos. Eu escutei isso do Pepe Smack naquele treinamento das nacionais e para mim isso ficou muito gravado. São 120 diretoras nacionais, são 120 formas diferentes de fazer Mary Kay. Não é? Não existe o certo ou o errado, cada uma. O que é errado, você realmente faz errado, foge do sistema da empresa. Mas não existe o que é certo e o que é errado. Se aquela dali faz daquele jeito dar certo, ótimo. Se eu faço desse jeito dar certo, ótimo. Se aquela trabalha muito as mídias sociais e dá certo para ela, ótimo. Eu já trabalho mais olho no olho, pele na pele. Então, tudo dá certo. Todos estamos aqui para contar essa história, não é verdade? Verdade. Show. Show, 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 show. Fico assim maravilhada, né? Com a questão da regra de ouro, né? Que é justamente essa questão de você... Se alguém falar aqui pra mim, Jade, eu acho que a regra de ouro tem que ter um plus. Eu disse, mas como assim? Não é mais só trate o outro como você gostaria de ser tratada, mas trate o outro como ele gostaria de ser tratado. Falei, claro, isso aí pode ser sim um plus. Mas quando a gente fala de regra de ouro, o direcionamento que a gente quer dar é de... Como é que eu posso falar? É de comportamento. Em que sentido? Você iria oferecer o produto para uma cliente, você sabe que ela já é fidelizada de uma amiga que acabou de entrar, não, você acabou de entrar, tem uma amiga sua que ela tem uma cliente fidelizada, você ia até essa cliente? Não, por quê? Porque você não gostaria que a amiga também fosse. Então, isso é a regra de ouro. Então, a regra de ouro, ela vem para nos educar a ter um comportamento ético. A regra de ouro é isso. Vem nos alinhar a ter um comportamento ético. Então, por isso que eu sempre falo isso. Sempre que eu me deparo, porque
em qualquer situação eu pergunto assim, se fosse comigo, então assim, você sente aonde você pode ir, aonde você não pode ir, Essa né? é a pergunta X, né? E se fosse eu? Se fosse comigo? E lembrar que tem o lado de uma, o lado, e se tem três pessoas, são três lados, o lado da outra e o lado da outra, né? Por exemplo, muitas vezes aconteceu uma situação para mim que foi uma das mais fortes em relação a essa coisa de regra de ouro. Da pessoa agir de uma forma que eu não esperava. Eu fiz sessão, abordei uma pessoa, fiz sessão com uma prima, conheci na casa da prima, fiz o acompanhamento, ela comprou de mim, e é uma pessoa que eu sempre acreditei demais nela como diretora Mary Kay, sabe? Sabe aquela pessoa que você olha e você fala assim, meu Deus, essa pessoa vai se encontrar nos valores da empresa, porque ela era uma pessoa já Mary Kay sem saber que era Mary Kay, né? E durante anos então, assim, durante anos eu nutri, sabe, essa amizade com ela, e no aniversário dela, e dava presente Mary Kay, e ela usava Mary Kay, ela amava Mary Kay, ela entrou em outros negócios, me chamava, eu falei assim, não, eu quero é você comigo na Mary Kay, né? E nada, um belo dia eu fui dar um treinamento para líderes só para Red Jackets, lá vem ela de Red Jacket. Ai, meu Deus! Tinha que cadastrar com outra pessoa noutra área nacional, né? Minha adotada. E aí, quando lá vem ela, aí por dentro você desaba, né? Por dentro, você, meu Deus! Quantos anos investindo nessa pessoa? Por dentro. E aí você consegue se colocar, naquele momento você tem que colocar no lugar do outro. Eu falei, gente, essa menina está toda entusiasmada. Ela já está liderando. Ela, ai, Andréa, me cadastrei e tal. Tenho que te explicar, né? Eu falo muito que você tem que explicar, já quebrou, né? Já está errado. Mas enfim. Você tem que explicar, enfim. Aí eu falei assim, você não precisa me explicar. Aí eu, assim, eu respirei e falei assim, dei um abraço nela e falei assim, você não precisa me explicar nada. O importante é que você agora está onde eu sempre acreditei que você deveria estar. Conta comigo porque você precisar. Vamos lá, vamos pro treinamento. Quero ver você, diretora. E aí, gente, ela fez a caminhada dela. Eu não tive muito contato com ela porque realmente ela era de outra área nacional. Mas eu poderia, naquele momento, ter jogado na cara dela. Eu falei, mas isso foi quebra de regra de ouro. Você era pra tentar, você não falou que eu tinha... Não, eu poderia ter ido atrás, brigar, levar na Mary Kay e tal, tomar o cadastro. Eu poderia ter feito isso? Poderia. Eu tinha ficha de cadastro, eu tinha acompanhamento dela, eu tinha conversas com ela no Facebook e tal. Ela poderia provar que eu que estava ali incentivando aquela pessoa, mas aquela pessoa que está entrando, se ela já entra numa briga, não, isso que ela vai querer? Se você já tinha toda essa expectativa, todo esse acompanhamento, e ela não quis entrar com você, então não é sobre você, é sobre ela, foi uma decisão dela. E eu falo muito, eu falo muito, já. A gente tem que respeitar, né? E eu falo muito, eu só quero quem me quer. Quem não me quer, seja feliz. Eu só quero quem me quer. Quem me quer tá comigo, né? Mas assim, de que adiantava eu detonar aquela carreira naquele momento, né? Porque eu ia acusar a menina, envolver, trazer uma energia ruim e atrapalhar o crescimento dela. Ela ia sofrer. Então, assim, eu digo assim, quem é o meu chefe? Quem é o meu sócio? Né? Deus. Então, eu confio muito no que Deus tem para mim. Ele entrega para ele. E eu digo assim, olha, Senhor, tá nas tuas mãos, eu não quero nem pensar mais nisso. E aí, para mim, eu falo assim, olha, se Deus olha e fala, tá tudo certo, tá justo, ok, vamos continuar a nossa vida. Se Deus olha e fala assim, ih, realmente foi errado, ele vai dizer assim, tem nada, não, meu filho, bote aqui, ó, tá aqui 5 no lugar daquela. E ele vai me recompensar sempre com muito mais do que me foi tirado. Porque ele é um bom pai e ele é meu sócio. Então, se eu realmente caminho na minha fé, tendo Deus em primeiro lugar, e aí a gente precisa andar para ter tranquilidade, né, nesse tipo de atitude, a gente precisa estar ali, ó, íntima
do nosso sócio, caminhando na fé. Porque na hora que a gente caminha na fé, não tem espaço para sentimento ruim, para perseguir ninguém, para gastar tempo com ninguém. Não existe esse espaço, não é? E aí a grande realmente vai ser essa, né? E se fosse eu no lugar daquela outra pessoa que cadastrou, daquela pessoa nova consultora, daquela cliente que está começando, e se fosse eu no lugar delas, né? Então, acho que é importante a gente lembrar que a gente deve usar a regra de ouro não para acusar, mas sim para nos tornarmos melhores, sermos exemplos de generosidade, de perdão e confiar que Deus, se tá certo, tá certo, se tá errado, ele vai te compensar, às vezes de formas que você nem vai imaginar, mas que ele sabe o que ele traz para sua vida, porque são bênçãos multiplicadas. André, deixa eu te fazer uma pergunta. Desses 13 anos de Mary Kay, de tudo que você vivencia, qual foi o momento assim que mais te impactou? E dentro dessa caminhada, dessa carreira, que mais te impactou, que mais mexeu contigo, Já sei. né? Na hora que tem dois momentos, né? Eu tenho que ser rápida porque o nosso tempo vai já acabar. Eu tô olhando aqui, eu devia fazer a pergunta. E eu ainda tenho um poema que eu quero ler. 2 momentos. O primeiro momento foi quando eu, como nova, descobri a missão da empresa, entrei em qualificação, me formei diretora 3 meses depois. E quando eu me formei diretora, estava na época de um desafio do Seminário Dallas. E eu, com 6 meses de diretora, fui para Dallas já ganhando o meu carro rosa, né? Eu ganhei o carro rosa, meu primeiro carro, com 5 meses. E eu fui para o Seminário Dallas. E quando eu cheguei lá no seminário, eram 10 mil mulheres lá naquele centro de... Ô, meu filho, leva as cadelinhas. Desculpa, gente. Não. E aí a gente tava lá no seminário, né? Tava lá no seminário, aquelas 10 mil mulheres, aquele seminário gigantesco. Pensa, o nosso seminário na época era 3, 4 mil pessoas. Lá eram 10 mil diretoras, né? Só diretoras. E o Ryan, ele tinha acabado de ser pai. E quando ele subiu no palco para conversar, isso para mim foi, assim, decisivo na minha trajetória. Quando eu estava lá, ele começou a falar e todo mundo naquela loucura, né? O neto da Mary Kay. Aí ele botou a foto da filhinha dele. Eu quero compartilhar com vocês. Ele botou a foto da filhinha dele e tal. E ele botou uma foto da filhinha dele deitada no bercinho com a mãozinha assim. E aí ele falou assim que um dia à noite ele chegou para olhar ela estava no berço e estava com a mãozinha assim. E aí ele disse que olhou e ele lembrou imediatamente da avó dele, porque a avó dele, a Mary Kay, chamava ele e perguntava: Ryan, isso, o que você acha disso? Aí ele pensava, ele falava, aí ela disse que botava assim a mão no queixo para ele e dizia assim: muito bem, Ryan, mas eu acho que você pode ter uma ideia melhor, eu acho que você pode raciocinar um pouco mais. E aí ele disse que quando viu a filha dele assim, bebezinha, né, tava com meses, ele disse que olhou e ele imaginou ela perguntando para ele, a filha perguntando para ele: papai. E aí ele começou a chorar. E ele chorava assim, ó, compulsivamente, de não conseguir falar. E aí todo mundo... E ele falando no meio do soluço, ele falava assim... Isso para mim foi assim, marcante. Ele falava assim... E eu pensei... Ela me perguntou assim: papai, o que você está fazendo para fazer o mundo melhor para quando eu crescer? Gente, arrepia. O que o senhor está fazendo para fazer um mundo melhor para eu crescer? E aí ele disse que ele olhou ela com aquela mãozinha. E aí ele falou assim: e eu quero agradecer. Eu quero agradecer a todas vocês que acreditam nessa empresa, que acreditam no legado da minha avó, que dizem sim para essa empresa, uma empresa de valores reais, uma empresa onde existe a regra de ouro, onde existe o espírito de ajuda, onde existe um sistema de adoção que funciona. E eu posso sim olhar nos olhos da minha filha e dizer: sim, minha filha, nós estamos construindo um mundo melhor para você.
e Show, tá. transformar o mundo num mundo melhor. Show, show. É Pronto. isso aí. Depois disso, Jade, eu só amanheço e anoiteço fazendo o que eu amo, o que eu acredito, sabe? Ranking, reconhecimento, carro, ser nacional. Isso foi acontecendo por consequência de todos os dias eu poder fazer as pessoas entenderem o que elas têm nas mãos delas, o que é essa empresa. Que você pontuou muito bem quando você fala que é o ser antes do ter, né? Mary Kay é uma escola de vida, Mary Kay é uma modelagem de pessoa mesmo. Eu olho para trás e eu me vejo como eu me tornei uma pessoa melhor e como eu ainda tenho o que melhorar, né? E um outro momento muito impactante para mim foi quando eu me tornei uma diretora nacional, porque por eu acreditar tanto nesses valores, eu sempre fui uma apaixonada pelo espírito de ajuda, pelo sistema de adoção. Sempre tive muitas diretoras adotadas. Comigo, muitas diretoras foram formadas de outras diretoras. Eu até falava, porque eu formei uma área nacional de adotadas antes de formar a minha área nacional de verdade, né? Eu tinha muito mais gente adotada se formando. Eu formava uma da minha área. Eu acho que dá outra live. Eu acho que dá outra live. Depois vamos fazer outra live fora Mary Kay Way, para tu contar um pouco da experiência sua com o sistema de adoção. Por que eu digo para você? Eu escuto muitos feedbacks da questão da adoção de pessoas que têm trauma de adotar, justamente por questão de conduta, né? De conduta, de relacionamento, de comportamento, enfim. Então, assim, é algo tão lindo, né? Que tem se perdido. Então, assim, eu acho que isso dá outra live gigantesca. Então, a gente vai falar sobre isso depois. Muito bem, muito bem. E aí, eu acho, gente, que nós precisamos resgatar, sabe? Colocar dentro, para fluir verdadeiramente tudo que a senhora Mary Kay deixou para nós. Esse legado, como eu disse, legado não é o carro, tudo isso é recompensa, tudo isso chega naturalmente. Legado é o que fica em você. E ela tem um histórico de liderança pelo exemplo, de vivência, e ela deixou isso para nós. Isso é o nosso maior tesouro, né? Verdade. E aí, uma frase rapidinho aqui, ó. Eu vou falar agora e tu vai fechar. Quatro principais características que um empreendedor deve ter. Quais são as 4 principais características que um empreendedor deve ter? Primeiro, visão. Segundo, princípios. Terceiro, liderança. E 4, comunicação. Só que desses 4, tem um que ele é o mais importante. Eu vou até abrir os comentários, a gente vai continuar conversando. E vocês coloquem aí para a gente saber. Desses 4, visão, princípio, liderança e comunicação, para você, qual é o mais importante? Qual é o que se destaca na realidade? Mas um desses se destaca. Na sua visão, qual é o que mais se destaca? Deixa elas falarem e vai falando, e no final só falo qual é o que mais se destaca. E aí, nessa minha caminhada, quando eu já estava ali, né, executiva elite, aquele negócio vai e volta, né? Forma uma, cai outra, forma outra, cai outra. Aquele negócio, quando a gente está perto de fechar os nossos números. Quando está perto de fechar os nossos números, que eu escutei de algumas pessoas que falaram para mim assim: enquanto você for Go Give, você não vai ser nacional. E isso para mim foi muito forte, porque naquele momento, inicialmente eu começava assim, se é para eu abrir mão disso, eu prefiro não ser nacional. E isso até me desacelerou um pouco, porque eu já comecei a não acreditar mais. Mas depois eu consegui entender que aquilo ali era uma limitação da pessoa, não precisava ser uma limitação minha. E eu queria mostrar que eu conseguiria ser uma diretora nacional sem deixar de ser Go Give. E aí, quando eu estava lá naquele palco, que eu vi as minhas diretoras formadas, eu pude ver no palco, na plateia, dezenas de diretoras formadas por mim, pelo sistema de adoção, eu realmente me senti muito realizada e na certeza de que eu estava fazendo a caminhada de vida que eu realmente acreditava que Deus queria para mim, né? Então, isso para mim foi muito impactante, até mais do que quando eu fui escolhida Miss Go Give no seminário, porque eu não estava esperando de jeito nenhum, então foi assim muito impactante. Mas assim, eu nem eu fiz.
sem ter nenhum tipo de almejar aquilo ali, entendeu? E aí, Eu queria dizer só que ler. o que está em nós, ele exala, né? Não é esforço, exala, né? Porque você é isso. Pois é, aí eu queria só para finalizar, Vai que nós ler temos simplesmente 6 minutos. não é rápido, é pequenininho. São 5 versinhos. É um poema que a Mary Kay colocou na abertura do livro Vivendo a Regra de Ouro, esse livro que tem lá em PDF, no Aprenda MK, mas que realmente é o que traduz tudo isso que a gente conversou aqui. É um poema que não é dela, é do A.W. Norton, e fala que o bumerangue fala sobre o bumerangue da vida. E ele fala assim: não é tanto as coisas que você faz, mas a forma que você faz. O que conta mais no caminho da vida, se você soubesse, a maneira como fala, a maneira como oferece, a mão para ajudar um amigo. Não é tanto a alegria que muito anseia, mas a que proporciona aos demais, que aproxima seu espírito a Deus e te envolve por completo. Um velho provérbio, porém estranhamente certo: o que der aos outros regressará a você. Verdade. É o Uau, uau. bumerangue da vida. Show. Amiga, vamos tirar a foto para a gente poder postar? Nós três. Isso, nós três, claro. Gente, ó, pega aí essa foto, coloca lá nos teus stories, marca a Andréia, para a gente repostar, convida pessoas para amanhã. Vamos fazer essa corrente aí de aprendizado, de crescimento, de evolução. Eu creio que não foi por nada que o Senhor me conduziu a fazer esse trabalho. E eu digo para vocês, vocês não têm noção como é difícil para mim estar aqui. Eu fico me olhando aqui, eu digo, meu Deus, nem parece. Mas é aquela coisa, quando Deus diz, faz, realmente há um mover diferente. E a gente está junta nesse processo de crescimento, de avanço, né? Estamos aqui para crescer junta, para dar as mãos umas para as outras. E eu quero dizer para vocês que realmente o mais relevante de todos para ser um bom empreendedor é princípios. Você tem que ser uma pessoa de princípio, de valor, né? Né? Tá dentro. Então, André, meu amor, gratidão, gratidão, gratidão. Que Deus te abençoe cada dia mais, te use cada dia mais. Obrigada. Qualquer coisa, a gente tá aqui. E, ó, vamos marcar essa live, viu? Acho que ela vai ser muito importante com relação à adoção, tá bom? Depois, ou em outro momento, tá bom? Então, Tá um beijo bom. grande. Deixa eu encerrar aqui para poder deixar salva, porque tem muita gente me pedindo para deixar salva. Beijo, te amo, sua vida. Beijo, Desde sempre. Beijo.